Boa noite, senhores. Nós estamos na nossa sexta aula da disciplina de transferência de calor e massa. O tópico da aula de hoje é o que? Solução de exercícios. Vamos fazer alguns exercícios, os quais vão cair na nossa prova. Eu vou trocar apenas valores. Então, refaçam em casa e vai cair isso que eu vou mostrar daqui a pouco. Show de bola? Vamos lá. Dito isso, eu tive um pequeno problema na aula anterior, que foi uma questão que deu problema na apresentação, saí do modo apresentador e quando eu retornei a tela ficou toda escura, de modo que quando alguém for assistir a gravação vai estar tudo escuro, eu falando e tudo está escuro. Dito isso, eu vou refazer aquela mesma questão. Na verdade, os dados já se encontram aqui e só para ficar registrado. Então, o que nós vimos na última etapa da aula anterior? São os mecanismos combinados de transferência de calor por condução e convecção. A situação exposta tem aqui uma superfície de parede plana, né? E se eu der uso nessa superfície, eu vou ter fluido escoando na parte externa e na parte interna. Então, se eu tenho conhecimento do coeficiente de película desse fluido que está escoando, eu posso utilizar aquela equação de Newton, aquela equação geral. Então, observa nessa imagem que eu tenho um fluido escoando de T1 a T2. O calor, essa taxa de calor, ela sai desse fluido quente até o fluido frio, passa pela parede plana. Então, de modo que teremos três resistências térmicas: a resistência térmica inicial do fluido quente, a parede plana e o fluido frio. E como é que eu calculo essa resistência? Nós vimos nas aulas anteriores, uma parede plana é essa relação. E na parede e na convecção, eu utilizo essa outra relação que vocês estão vendo aqui. Ok? Aí, o que acontece? Esta questão, eu tive um problema. O que acontece? Eu tenho uma parede de um edifício que a questão já me informa a espessura e também ela me dá a condutividade térmica do material e ela me dá outras informações, como que no dia de inverno a temperatura do ar interior é 21 graus centígrados e a temperatura externa é de menos 9,4. Ok? Aí ele me dá a temperatura da face interna da parede, que é 13,3, e da temperatura da face externa, que é 6,9. Ele pede, olha, calcule para mim o coeficiente H1 e o H2. Aí fizemos. O que nós fizemos inicialmente? Precisamos encontrar inicialmente a taxa de transferência de calor. Mas antes, como nós somos engenheiros, vocês são engenheiros, vocês vão desenhar, esquematizar um sistema e colocar os dados. A condutividade térmica, a área, a espessura, a temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, temperatura 4. Fiz o diagrama e aqui está bem desenhadinho o que ele está pedindo, H1 e o H4, que é o H2 aqui, que é o coeficiente. O que eu fiz inicialmente? Esquematizei tudo em resistências, em série. Calculei a taxa de calor, utilizando principalmente a espessura da parede, porque eu tenho até as temperaturas T2 e T3, e a resistência da parede é essa relação que vocês estão vendo. Coloquei os dados, inputei os dados que estão aqui, e a partir disso, eu encontrei a taxa. Ok, primeiro passo para solucionar a questão. Depois disso, eu estendo essa taxa de transferência de calor uniforme, eu consigo encontrar os respectivos coeficientes de películas. Então, utilizei aqui a relação de convecção entre T1 e T2, calculei por meio dessa equação geral e fiz uma álgebra que eu expliquei para vocês sabem tranquilamente que eu fiz aqui a álgebra, trouxe esse para cá e outro dividindo, isolei e achei o primeiro coeficiente de película.
do fluido quente. E fiz a mesma relação com o fluido frio que está aqui dentro. Então, eu utilizei a mesma equação, fiz a mesma álgebra, coloquei os dados que a questão me informou e calculei quem o coeficiente de película. Então, é uma questão que possivelmente vai estar na nossa prova, uma questão que não é difícil, só tem que tomar cuidado com a calculadora, fundamental, faz e refaz o cálculo, para ter certeza que está certo, ok? E revise essa questão. Deixe-me ver, ok. Solucionando esse problema, vamos para a aula de hoje. Então, eu pedi para os senhores inicialmente tentar resolver essa questão. Então, o que acontece? Nós vamos interpretá-lo. Vamos lá. Vocês vão me ajudar nos cálculos também. Ó, eu tenho um reator de paredes planas que ele foi construído de aço inox. Eu já comentei a respeito da peculiaridade do aço inox, né? Numa aula, né? A camada de cromo e tal, tá, então tem um formato cúbico, né, de 2 metros de lado, isso é um cubo, né, os lados são iguais, né. Aí ele fala, ó, a temperatura interna do reator e o coeficiente de película interno tá aqui, ó. Aí ele continua, tendo em vista o alto fluxo de calor, eu quero isolar, ou seja, está dissipando muito calor do meu externo, eu quero isolar esse reator. Aí eu coloco um isolante, que é uma lã. Aí ele me dá as informações aqui do isolante. Aí ele, de modo que vai reduzir o que? A taxa de transferência de calor. Importante, vou até colocar aqui de vermelho. Ó. Considerando o que? Desprezível a resistência térmica do aço inox e que o ar ambiente, ou seja, o que está lá fora, é quanto? 20 graus centígrados. E ele me dá esse coeficiente de película, ele pede. Ok? Ele pede o quê? Letra A. Eu quero, calcule para mim essa taxa de transferência de calor antes da aplicação de isolamento, a espessura, e vamos lá, vamos embora. Vamos fazer a primeira coisa que vocês fizeram agora. Vocês anotaram as informações, né? Então eu vou dar um zoom aqui. Eu fiz um esquema no meu slide que ficou bacana. Eu vou desenhar aqui. Aqui é a parede. Aqui é o reator. Aí eu vou dar um zoom. Eu dei um zoom. Aí tá aqui a parede. A parede. Ok? Então eu tenho um ar interno. Cuja temperatura é quanto? 600 graus centígrados. E eu tenho um coeficiente de película interna. Então tá aqui, ó. Então vai acontecer o quê? Uma transferência de calor. Aqui essa parede é de inox. Ok? E ele não fala que houve. Ele não dá informação nenhuma. Ele fala só que não ofereceu resistência térmica. Então eu vou considerar hipoteticamente que vou colocar uma linha aqui, hipoteticamente. E depois eu tenho que um meio externo, que a temperatura do ar vai ser o quê? 20 graus centígrados. Qual a informação que ele me dá? A temperatura da superfície. Não é isso? Então essa temperatura ele me dá também. Que é quanto? Ah, essa letra B? Muito bem, então deixa aqui. Ok. Ó, letra A. Calcule para mim. Ah, tá. Tá aqui o aço inox. Então ele está dissipando. A situação é a seguinte: ele está dissipando calor aqui, ó. Então ele quer que calcule o quanto que está dissipando esse calor. Porque o objetivo é isolar. Vocês engenheiros, vocês estão promovendo uma melhoria aqui. Então vocês não estão calculando o quanto estava, para vocês convencerem a gerência de vocês, quanto estava perdendo de energia e o quanto com a instalação de um novo isolante vai economizar. Aí vocês, no trabalho de vocês vão fazer adequação de valores, preço e tal. Então é um projeto de melhoria. Show de bola? O que acontece? Como é que nós poderíamos fazer essa questão? Dê-me uma ideia. Ó, nós temos aqui aquela relação geral, que é a taxa de transferência de calor
é proporcional ao gradiente de temperatura e inversamente proporcional à resistência térmica total. Se eu realizar ou desenhar aqui o meu circuito térmico, vamos fazer aqui, eu tenho uma resistência interna do ar, aqui eu tenho uma resistência desprezível, que ele nem considerou, e a resistência externa. A temperatura é 600 graus e aqui é 20 graus centígrados. E o calor, ele tende ao quê? A se propagar aqui. Show de bola? Como é que vocês resolveriam essa questão da prova? Bora, gente. Tá em série? A resistência total não é a soma? Então a resistência total será o quê? 1 sobre H1A mais 1 sobre H1, chamado de HE, que é o H externo. 1 sobre HE, HI interno e a área também. Show? O que ele me deu de informação? Ele me deu de informação que aqui tem o que? É uma parede, um reator cúbico, né? Então tem o que? Eu tenho a mesma aresta, não é isso? Correto? De modo que, o que ele está me dando de informação aí, gente? Me ajuda. Ele tá considerando que toda essa transferência de calor aconteceu em todas as paredes aqui. Por isso que ele colocou 6 vezes 6, né? São quantas faces tem um cubo? 6, né? Então ele tá analisando o total. Ele me deu essa condição aqui. Ok? O que nós vamos fazer? Vamos lá. Temperatura do ar interno. Eu quero que vocês me ajudem, gente. Senão, aproveita o momento que vocês estão aqui para estudar logo. Enquanto vocês estão aqui fazendo, vocês já estão revisando. Aí já economiza tempo em casa. Eu fazia isso, né? O cara estudando. O professor fazia, eu já fazia junto, já estou estudando junto com ele aqui. Aí em casa só revisava. Aqui, ó. H1. Pronto. O que acontece? Temperatura interna. 600. Temperatura externa é 20. Aí vamos lá. 1 sobre... Quanto que é? Aqui, ó. Interna é quanto? 45. E a área, ele está supondo que houve troca em todas as faces. Externa. Cadê? 5. 24. Portanto, vocês vão fazer o cálculo aí, que eu já fiz, e eu não vou ficar me estressando com isso agora. Portanto, a taxa de transferência de calor dá aproximadamente 626,404 kcal por hora. Show de bola? Então é isso que estava acontecendo no processo. Está perdendo muita eficiência por causa dessa perda de calor. Aí vocês têm que promover essa melhoria. Aí vocês vão isolar. Show de bola? Posso prosseguir? Eu estou anotando aí. Deixa eu só colocar esse relógio do outro lado que engata na hora que eu escrevo. Aí o que acontece? A questão? Ó, a melhoria que vocês vão realizar é qual? É colocar um isolante. Então eu vou fazer o seguinte.
Eu vou dar um zoom aqui nessa parede. E eu vou trazer ela para cá. E tá aqui a parede. Vou colocar de azul. Tem a parede aqui, ó. Aqui a parede. Aqui a parede. Essa parede inicial, ela era de inox, aço, inox. E essa nova parede é do isolante. Que é uma lana que ele vai colocar aí. Ok? Ó. Aí ele pergunta, olha que interessante. Qual é a espessura desse isolamento, sabendo que a temperatura do isolamento na face externa deve ser igual a 60 graus centígrados. E aí? Eu vou isolar, presta atenção, vamos lá. Ele está aqui, perdendo calor, e eu vou colocar o malan aí. Malan, aqui ó, malan. Ele está perguntando, ó, qual vai ser essa espessura desse isolante que vocês vão colocar aqui, sabendo que a temperatura é quanto que é nessa superfície, 62, agora que entrou lá, que a gente falou, né? Agora que entrou esse 62 aqui, 62 graus centígrados. Eu tenho aqui o ar interno, não é isso? O ar interno. Opa, aqui tem um H1. O que mais que eu tenho? Eu tenho essa temperatura aqui no meio. Não pode dar problema. E eu tenho o outro ar aqui externo. Aí a taxa de transferência de calor vai ter esse formato aqui, ó. Desse jeito. Show de bola? Ele quer saber a espessura desse isolante que vocês vão colocar na melhoria. O que eu preciso saber logo? Eu preciso encontrar logo essa nova taxa de transferência de calor, né? E se eu estou colocando isolamento, eu tenho que ter a taxa de transferência de calor. Então, vou colocar primeiro passo, encontrar a nova taxa de transferência de calor. Beleza? E agora, como é que eu encontro essa nova taxa? Alguém me dá uma dica aí? Vamos lá, vou ajudar vocês aqui na temperatura, aqui é 20 graus. É 20 graus centígrados. O que mais que eu tenho aqui? A temperatura aqui dentro é 600 graus centígrados. Correto? Aqui no inox, vou botar como se fosse mais ou menos assim. Como ele diz que é desprezível a resistência, né? Vou botar, eu não sei como vai ser o formato, mas vou botar um ruído aqui. E depois eu tenho um isolante. Show de bola? Como é que a gente poderia calcular essa nova taxa? Eu vou até desenhar agora como é que ficaria o circuito. Ficaria a resistência interna. Eu tenho a resistência do isolante, chamar de 2, e eu tenho a resistência externa. Eu tenho essa temperatura. Vamos analisar em termos de temperatura. Vou calcular. Eu tenho a temperatura, essa temperatura, eu tenho essa temperatura, e eu tenho essa temperatura aqui, ó. Essa temperatura. Eu tenho 3 temperaturas. Dá para calcular a transferência de calor por meio da resistência total. Ou, para facilitar o cálculo, dá para utilizar somente aqui, ó, essa região aqui, porque o calor, a taxa vai ser a mesma, né? O que eu poderia fazer? O que eu fiz? Eu achei melhor fazer na questão de bater algum gabarito, ó. Essa nova taxa, eu tenho essa relação, essa resistência. Como vai ser uniforme, essa transferência de calor vai ser uniforme, o que eu vou fazer? Essa nova taxa aqui, ó, eu posso calcular como a diferença de temperatura da superfície externa menos a temperatura do ar
externo. Só essa diferença que vocês estão vendo aqui, ó. Somente essas duas diferenças. Ok? E a resistência, eu vou utilizar a própria resistência desse fluido que está aqui, ó. Desse fluido externo. Esse fluido. Aí o que acontece? Vai ficar 1 sobre HE vezes A. Aí o que acontece? Vamos lá. Temperatura externa, quanto que é? 62. Temperatura desse A externo. Esse A externo, quanto que é? É 20. Vai ficar 1 sobre... Quanto que é o HE? 54, né? É 5, né? 5 vezes a área, como são 4 faz, são 6 faz, tá analisando tudo, vai ficar quanto? 24. Portanto, eu já calculei a nova taxa de calor, que na minha conta aqui, se vocês quiserem me ajudar também, meu deu aproximadamente 5.040 quilocal por hora. Quem tiver calculadora e puder me ajudar na conta aí, bateu aproximadamente isso? Então observa, presta atenção, vamos ser engenheiros agora. Vamos ser engenheiros. A taxa final é de 5.040. A inicial era de 62 mil. Ok? Estava perdendo muito calor e agora diminuiu drasticamente. Ok? Mas a questão está falando, beleza, diminuiu. Mas qual vai ser a espessura? Qual vai ser o tamanho dessa parede, a espessura? Aí vocês vão encontrar a espessura. Como é que vocês calculariam essa espessura aí? Hã? Pode ser, mas e aí? Como é que vocês fariam? Vou passar a bola para vocês um pouco agora aí, para vocês praticarem. Tem duas situações. Vamos lá, vamos fazer aqui. Vamos ser mais rápido. Opa, não posso. Tá. Muito importante aqui. É B. Pronto. Não saí da apresentação. Beleza. Vamos lá. Como eu tenho em mãos essa mesma situação que vocês viram aqui, ó. Eu tenho essa essa outra parede onde ele quer essa espessura. Eu posso trabalhar da seguinte maneira. Como vai ter uma taxa de transferência de calor? Daqui, entrou aqui. Vou botar um ruído aqui dentro. E que mais? Eu vou ter uma aqui e aqui. Aqui é o do aço. E do isolante. Eu estou desenhando aqui o tempo que vocês vão pensando, como vocês podem fazer. O que seria interessante vocês fazerem? Ó? Como eu já tenho em mãos essa taxa de calor, eu poderia trabalhar somente, ó, se eu fizer um circuito térmico, eu vou ter aqui ó, R1, R2 e R3. Eu posso trabalhar somente com essas duas aqui, ó. Essas duas resistências. Quem seriam essas duas resistências? A do ar interno e da parede. Não é isso? Aí nisso eu já encontraria quem? A taxa de transferência de calor, ou a espessura.
Então vamos lá, o que eu faria? Eu pegaria temperatura interna, a temperatura interna aqui que está a 600 graus, não é isso? 600 graus, menos a temperatura da superfície externa, que quanto que está a temperatura? 62 graus centígrados. Pronto. Como o aço ele não tem resistência, ele não considerou, então vai entrar quem? Vai entrar a resistência do ar interno mais a resistência de quem? Do isolante. Aí pronto, ó, vai ficar temperatura. Vou trabalhar com álgebra aqui enquanto vocês vão anotando aí. Aqui vai ficar 1 sobre H mais L, ó, K isolante e a área. É isso? Aí o que acontece? Temperatura interna é 600. Temperatura da superfície 62. Esse cara eu já calculei, mas vamos colocar, vai ficar 45. Como ele está analisando todas as áreas, 24. Mais o que eu estou querendo. A taxa eu não calculei já, a nova taxa. Vou logo colocar o valor, que é o valor, ele já calculou, 5.040, ó. 5.040. 5.040. A condutividade térmica, ele já me deu. Vamos lá para a questão. Tá aqui, ó. 0,05. Cadê? 0,05 vezes 24. Aí vocês vão fazer uma álgebra aí, que eu não vou fazer aqui. Isso aqui é a calculadora. E vocês vão encontrar o valor aproximadamente a 0,127 metros. Ou não, vou botar assim. Que corresponde a quê? 12, muito bem, 12,7 centímetros. Show de bola? Questão bacana, questão legal de se pensar. Alguém não entendeu alguma parte aí? É uma questão assim que te dá uma situação e tu tem que ficar montando um quebra-cabeça assim. E dá para tu achar essa espessura. Vamos lá. Primeiro passo. O que nós fizemos? Calculamos a taxa de transferência de calor antes do isolamento. Depois ele colocou o isolamento, não é isso? Para diminuir. Aí o que eu fiz inicialmente? Cara, vamos logo calcular o quanto vai ser essa nova taxa de transferência de calor. Como eu tenho esses dados, aí que é o pulo do gato. Aí eu vou analisar os dados que eu tenho essas informações aqui, ó. Como a taxa vai ser a mesma, eu tenho a temperatura da superfície externa e a temperatura do ar, eu já entro no gradiente aqui. E qual é a resistência que vai ter aqui? É só do ar externo. Eu já coloquei aonde? Na equação. Aí, ó, o que eu calculo? A nova taxa. Ok, primeiro passo. Depois de calcular essa nova taxa, eu vou calcular a espessura que ele está pedindo. Aí o que eu vou fazer? O que eu tenho de informação? Eu tenho a temperatura interna, que vocês estão vendo aqui, ó. E eu também tenho a temperatura da superfície externa. Aí o que eu fiz? Como a taxa de calor é uniforme, eu vou trabalhar aqui, ó, com a temperatura interna, temperatura externa, da superfície externa e as resistências. Quais são as resistências? Do ar e do isolante. O aço não entra? Não entra, porque a questão falou que a resistência térmica do aço inox é o quê? Desprezível. Não entra. Eu até poderia botar aqui, não vou botar. Mas se fosse, poderia ficar mais ou menos assim, se quisesse. Ó. Resistência do ar, do isolante e do aço inox. Aí, se quiser equacionar, isso aqui vai tender o que? A zero. Então não considera a resistência dele, de modo que fica só esses dois. Show? Aí fiz a álgebra, que é a matemática aí. Aí vocês vão encontrar o valor da espessura. Beleza?
Tranquilo? Muito bem, questão muito boa essa questão ela é. Aí, a C é mais tranquila do que a B. Olha o que a C pede, ó. A redução dessa taxa, desgraça, essa taxa de calor após a aplicação do isolamento. Pensa comigo, vamos lá. Quanto que era antes? 62.640. E depois foi para quanto? 5.040. Ele quer a redução. Como eu calculo a redução na matemática? Hã? Eu faço a variação, final menos inicial, ou inicial menos final, pelo inicial. Como é que faria a redução? Lá da porcentagem, né? Do ensino médio. A redução vai ser o quê? O inicial. Eu botei o inverso porque vai dar um valor negativo. Aí o que acontece? Ó? Era quanto? 62.64, 5.040. Aí 62.64. Aí vai dar um valor, aí multiplica por 100, né? Para poder dar uma porcentagem. Aí, fazendo a conta, vai dar, a redução foi aproximadamente 91,95%. Faz sentido, né? Hã? O que foi? Pera lá, deixa eu entender tua dúvida. Eu não, ok? Entendi. Tá, deixa eu passo. Encontrar. Calma, vamos lá. Lembra que eu falei para você que aqui é um tipo de questão quebra-cabeça. Tu vai escolher uma maneira de fazer. Então, assim, tu escolheu outra rota, deu um valor aproximado, ok. Então, o que acontece? O que eu fiz? Eu trabalhei com essas duas resistências aqui, ó. Então, aqui, ó. A taxa de transferência de calor não é uniforme, então eu trabalhei só com a resistência do ar interno, do aço inox não coisa, e do isolante. Aí eu utilizei o que? A temperatura do ar interno é quanto? 600. E a temperatura do ar externo é quanto? Da superfície? 62. Não, mas eu só trabalhei com essas duas. O ar tá aqui fora, ó. O ar tá aqui fora. Eu só trabalhei com essas duas resistências. Eu não usei a do ar. Aqui, ó. 45 do ar interno. 45 e 24. Não é a do ar interno? É do ar interno. 45. 24 é a área total. Ó. Ó. O ar interno. Vamos lá voltar no slide aqui, ó. 45. Tá, velho. Cuidado. Ó. Coeficiente de película interno é 45. Aí utilizei. Beleza? Questão boa. A questão aqui é. Show? Ou seja, foi bastante significativo, né? Então, de melhoria. Seria mais um trabalho de melhoria, né? Como eu falei. Pode ser que um dia na vida de vocês podem passar por isso, né? Não sei como, mas podem. Vocês querem ser professor ou vocês querem trabalhar na indústria mesmo? Ou quer ser rico? Só quero ganhar dinheiro. É dinheiro, quero ganhar dinheiro. Tem que ver, né? Qual o talento de vocês. Vocês vão descobrir naturalmente. A vida vai dizer para onde vai. Ok?
Vamos lá? Terceira questão. Pô, essa questão aqui eu achei maravilhosa. Essa questão é da Liquigás, uma das empresas subsidiárias da Petrobras, né? Vamos lá. Olha que a questão ela me informa. A taxa de transferência de calor por convecção é proporcional à diferença de temperatura e expressa pela lei de Newton de resfriamento, onde H é o coeficiente de película. Beleza. Aí ele me disse, o H1 é a convecção natural de gases. H2 é a convecção forçada de gases. E H3 é a condensação de gases. Nessas condições, tem-se, não chuta, e coloca em ordem crescente aí. Aí eu vou dar H1 natural de gases, H2 convecção forçada e H3 é condensação de gases. Não chutem, pensem. Ó, o H1 é o que, gente? Natural. H2 forçada e A3 é condensação. H1 natural, H2 forçada e H3 o que? Condensação. E aí, gente? Ó, convecção natural de gases. Forçada. Vamos para vamos eliminar, vamos eliminar. O que é maior, o coeficiente de película? Forçado ou natural? Forçado. Porra, então a gente já sabe que H2 é maior do que H1. Isso quer dizer que H1 é menor do que H2. Se H1 é menor do que H2, eu já consigo eliminar quem? Não, H1 é menor do que H2. É menor sim. Então, H1, ó, ele está dizendo que o H2 é menor do que o H1. Então aqui já está errado. Ele está dizendo que o H1 é menor do que o H2. H1 é menor que H2. Aqui, ó. Essa aqui já está errado também. Então já dá para ficar entre três questões. E agora? Ó, H1 natural, H2 forçada e H3 é de condensação. O que é condensar? Exatamente. É sair do estado. Nesse caso tá estranho, né? Tá, porque assim, é líquido, ou sólido, líquido, gasoso. Tá bom. Aí o que acontece? Vocês acham que para mudar de fase precisa de uma energia muito elevada ou uma baixíssima energia? Não, é aquela equação, é massa vezes o calor latente, não é isso? E aí? É alto, né? Tu tem uma mudança de fase. Dessa forma, o H3 é maior de todos. Então, gabarito seria a letra A. Gabarito seria a letra A. Tá aqui, ó. Tem até aqui, ó. Alguns tópicos aqui. Show de bola? Vamos para mais uma agora? Agora essa outra é hardcore, a outra é. Mas eu acho que vocês conseguem fazer. A outra vocês conseguem fazer. Eu vou dar o quê? Um intervalo de tempo de
5 minutos para vocês entenderem, montar um raciocínio. Tá bom? Vamos lá. Ó, vou ler para vocês. Vou ler para vocês aqui. Um tanque de formato cúbico. Possui um produto químico a 210 graus, tá? 210 graus centígrados. Beleza? E com um coeficiente de película de 80. Aí ele fala: a parede do tanque é constituída por uma camada interna de carbono. Me dá a espessura. Uma camada interna, uma camada intermediária de refratário, e depois ele coloca um aço aqui, ó, com 10 milímetros de espessura. Ok? Show de bola? Observa que ele me dá a espessura, ele me oferece a espessura da camada de carbono, não me dá a espessura do refratário e ele me oferece a espessura de quem? Do aço. Ok? Aí tanto que na letra A ele já pede essa espessura, o L2 ele pede já na letra A. Tá vendo? Aí ele continua: por motivo de segurança, a temperatura do aço não deve ser maior do que 60 graus. A temperatura externa do aço. Considerando que a temperatura ambiente é 30 graus, ele me dá o coeficiente de película, letra A. Ele quer a espessura mínima. Esse L2 é do refratário. Letra B. Se eu substituir a camada externa por um isolante, okay, ou seja, tem uma camada externa. Se eu substituir essa camada externa aqui, ó, por um isolante, qual vai ser a temperatura da superfície externa, essa nova temperatura? Pegue os dados. Tentem fazer, gente. Vou fazer até melhor aqui. Pegue os dados logo aí. Pegue os dados. Bota só os dados no papel. Aí eu vou montar um circuitozinho para vocês verem. Já?
Já? Pegaram os dados? Vamos lá. Vou montar aqui a situação para vocês. Fiz com muito cuidado em casa, para todo mundo entender. Imagina aqui o cubo, tá aqui o cubo, tá aqui o cubo. Aí beleza. Agora eu vou dar um zoom. Dei um zoom, tá aqui, ó. Beleza? Então tem o carbono, tem o refratário e tem o aço. Beleza? Eu tenho o que? Eu tenho escoamento. Eu tenho escoamento do produto químico do ar externo. Ele está pedindo essa espessura. Ele está pedindo essa espessura. Ok? Show de bola? Tá claro aí, né? Pelo amor de Deus. Se eu for representar, eu tenho essa situação aqui. Tem a resistência do produto químico, do carbono, do refratário, do ar externo. Ok? Tudo certo? Vamos lá. Primeira pergunta. Qual é a temperatura que ele me dá? Ele me dá a temperatura interna. Ele me dá T1, que é quanto? 210 graus centígrados. Qual é a temperatura que ele me dá? T5, não é isso? Essa temperatura aqui, ó, que é quanto? 60 graus centígrados. E ele me dá essa temperatura T6, que é quanto? 30 graus centígrados. Lembra do quebra-cabeça? Por onde eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com dados. Ele está pedindo quem? A espessura. O que eu tenho que fazer primeiro? Calcular quem? A transferência de calor. Considerar, vamos lá de novo, para efeito de cálculo, considerar a área igual a que 1 metro, para não ficar carregando o ar lá. Beleza? Tá. Vamos analisar aqui o nosso circuito. Aqui é o nosso circuito. Esse nosso circuito. Qual o atalho que seria mais em conta para a gente calcular essa transferência de calor? T5, T6. Porque aqui, ó, se eu calculasse de T1 a T6, eu ia precisar da resistência do refratário. Só que eu não tenho quem? A espessura. Pelo contrário, eu tô... Ah, vai se ferrar. Se der problema aí, vai dar a gravação, vai interromper. Vai assim mesmo. Eu não vou, vai ficar piscando agora até o fim, senão vai travar a gravação. Ih, bah. Parece que tá em sincronia com aquela lâmpada lá, pô. Ó, vai ficar desse jeito. Vamos embora. Ó, então o que acontece? Ó? Vamos analisar com calma. Isso aqui é análise. Muita calma. Eu não tenho como pegar de 210, de T1 até 6, porque eu vou precisar do L. E eu estou procurando o L. L é foda, mas estou procurando essa letra. Então o que acontece? Eu quero quem? A espessura mínima. Vamos lá. Eu tenho os dados aqui. E o colega ali já me deu a dica. Já me deu a dica. Vamos trabalhar nesse intervalo aqui, ó. Já me deu a dica. Vamos trabalhar aqui porque eu já tenho tudo. Não é verdade? Então, para eu calcular essa transferência de calor, essa taxa, eu vou trabalhar, ó, com a variação de temperatura e a resistência total. Então, ficaria o quê? T5 menos T6. A resistência não está em série? Está em série. Então, não sei o que é a resistência do ar. Não, só do ar mesmo. Só do ar. Vou pegar só T5 e T6, né? Só o ar. Então, fica o quê? 1 sobre H. Ah, vai se ferrar. Tá me incomodando, né? Pronto, agora lascou. Lascou-se. Não vou perder a gravação. Bora.
Pode acontecer que vai ficar tudo escuro, né? Mas vamos embora. Vamos lá. Obrigado, muito obrigado. Então vai ficar o quê? A temperatura do ar vezes a área. Quanto que é o T5? 60. Vocês viram como transferência de calor é fácil? É só montar um quebra-cabeça, pô, não tem erro. Ó, 30 H do ar, cadê o ar? É 20, né? Confere? É 20, né? Do ar externo é 20, né? Isso tá aqui, ó. Deve pensar aí. É 20. 20. Pronto, aqui, ó. Fazendo, aqui dá pra fazer. Não tem muito trabalho. Aquelas que dá muito trabalho eu não gosto de fazer, não. Vocês que vão fazer. É do 30, aí vai pelo inverso, né? Lá do negócio, lá da. Aí fazendo a conta, vai dar quanto? 600 watts. Pronto. Ótimo, perfeito. Encontrei a taxa de transferência de calor. Agora, o que eu vou fazer? Quem que vai me dar a dica aí? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer agora? Eu quero achar a espessura. Eu quero achar a espessura. Ó, vamos lá, letra B. Ó, tá aqui, eu quero achar a espessura. A taxa tá aqui, ó. A taxa nós já calculamos. Que é... Quanto foi? 600. Agora entrou num quebra-cabeça. Eu preciso encontrar esse cara aqui, ó. O que eu tenho informação? O que eu tenho de informação? A temperatura aqui, eu vou botar 210, vou botar de vermelho. Não, roxo. 210. Eu tenho a temperatura T2? Não tenho. Eu tenho a T3? Não tenho. Tenho a T4? Não tenho. Tenho a T5 aqui, ó, que é quanto? 60. E aqui é 30, né? 30 graus. Correto? Eu preciso achar quem? O L. Letra L. Que é a espessura. Ele está procurando quem? A espessura. Beleza? Ele está pedindo isso. O que é mais inteligente? Inteligível? Existe essa palavra? Inteligível? Acho que não, né? O que é mais inteligente? Pensa comigo, engenheiros. Eu achar T3 e T4 e fazer mais conta ou pegar logo os intervalos que eu tenho? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o intervalo de 210 a 60, né? Ah, mas eu quero pegar de 30. O problema é teu. Tu vai fazer mais conta. Então, tu trabalha com aonde fica melhor para ti. Então, vamos lá. Então, fica aqui, ó. Então, vamos lá. Ó. Que a taxa delta T pela resistência, o que? Total. Qual vai ser a resistência total? A resistência do produto químico, a resistência do carbono, a resistência do refratário, não é isso? Refratário eu vou chamar de RE. E a resistência de quem? Do aço. Show? Beleza? Então vai ser a soma. Então vamos lá. Quanto que vai ser o gradiente aqui? 210 menos 60. Então 210 menos 60. E a resistência vai somar de todas, né? Vamos lá. Aqui é a continha. Aqui é a continha chata que vocês vão me ajudar aqui. Vou até trazer para cá para aproveitar todos os espaços. 60. Não é isso? E vai ficar o quê? Não, vou fazer para ficar didático, para ficar melhor. T1 menos T5 para ficar didático. Tem gente que só vai olhar o slide. Aí se não ficar
bacana, aí vai ficar com dúvida. Agora sim, dá para entender agora, né? Agora ficou top. Agora eu vou trazer para cá, ó, para cá para ter espaço, Vai ficar T1. Vou trabalhar logo com álgebra e eu vou abrir um negoção aqui. Ó, eu tenho a primeira, que é H1 sobre H1 interno vezes a área, não é isso? Que é essa aqui, mais a do isolante, do carbono, aliás, mais o L que eu estou procurando, esse L do refratário que eu estou procurando, a condutividade do refratário, a área, mais o outro L, não é isso? Que é o L do... Quem é esse cara aqui mesmo, bicho? Do aço, né? Do aço. Ok? Tá claro aí? Olha a conta desgraçada que vocês vão fazer com muita calma. Vocês querem achar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui que vocês querem encontrar. Eu já encontrei o quê? Já. Eu tenho T1? Tenho. Eu tenho essas informações. A área é 1, né? Eu tenho tudo. Tenho tudo. O que vocês vão fazer? Encontrar o L. Show? Tá tudo aqui, ó. Os dados aqui, ó. Agora, vamos colocar os valores aqui. Vai ficar 600. Deixa eu ver como é que vai ficar melhor. Melhor trazer para cá, né? 600, que é a taxa, não é isso? 210 menos 60. Aí aqui é a coisa. Aqui vai ser um negócio chato. Vai ficar o quê? 1 sobre 80, que é o coeficiente de película interna, a área é igual a 1, mais aqui, ó, a condutividade do carbono é igual a quanto, gente? 0,22, é 22. É 22. E a espessura do carbono é 0,04. 0,04, 22 vezes a área. Aí depois ele quer o refratário. Então vou chamar de LR. Ele me dá a condutividade do refratário, vocês anotaram? Condutividade do refratário 0,212, né? É isso? 0,212 vezes 1. Mais o do aço, né? Que é quanto? 60? Confere? 60. Muito bem, 60. E a espessura é quanto? 0,1. Muito bem, sinal que vocês estão acompanhando. Perfeito. Aí aqui, ó, só lamento, vou deixar essa álgebra para vocês. Vou só fazer... Não, eu fiz aqui uma parte. Só para enfeitar o slide aqui. 600. Aqui ficou o quê? 150. Aí aqui embaixo vai dar, no meu deu isso aqui, ó, 0,0125 mais 1,818 vezes 10 elevado a menos 3 mais 1 dividido por 0,212 dá 4,716 4,716 LR mais 1,66 vezes 10 elevado a menos 4. Pode ser que alguém dê casas decimais diferentes, mas é um monte de, né? Aí, agora é com vocês isso aqui, ó. Eu não vou fazer nem a pau essa conta aqui. Isso aqui é com, portanto, já vou lá aqui, ó. Portanto, o LR é igual a aproximadamente 0,05 milímetros, ou metros, né? Metros, desculpa. Que é igual a quantos milímetros?
Qual? Alguém faz essa conta aí? Que eu acho que faz essa conta pra mim rapidinho. Eu não sei se foi 0,05 metros ou milímetros. Me mostra aqui. Faz essa conta aí, rapidinho. Metros? Metros, né? Metros, é isso mesmo. Então, beleza. Essa é a espessura. Beleza. Show de bola. Depois você confere aí com calma. Vamos lá pra gente prosseguir. Achamos a espessura. Qual foi o algoritmo que nós fizemos, gente? Tivemos que calcular o quê? Primeiro a taxa, né? E depois eu fico brincando. Vamos para a letra B? A letra B é o seguinte, ó. Ele quer o seguinte, ó. Tá vendo essa camada aqui, ó? Essa camada externa. Ó, a temperatura da superfície externa se... Ah, entendi. Olha a interpretação da coisa. Ainda falei errado no início. Ainda bem que eu não fiz a questão ainda. Ó, a temperatura da superfície externa do aço se a camada de refratários for substituída por outro isolante. Eu vou pegar esse cara aqui e substituir por outro isolante. Então vamos lá. Ó, fiz esquema aqui maroto aqui para vocês. Pensa comigo, ó. Já vai acabar. Faltam só mais 3 questões. Presta atenção, gente. Vamos lá, senhores. Ele está dizendo o seguinte, ó. Eu tenho um refratário. Ele quer essa nova temperatura. Essa nova temperatura aqui, ó. Se esse refratário for substituído por um novo isolante. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Esse refratário, eu vou colocar outro material. É isso que ele vai fazer. Ele quer saber essa nova temperatura. Querem tentar fazer? Ou a gente faz juntos? É. Preguiça de copiar, né, mano? Vamos lá. Ó, então resistência. Deus, Jesus amado. Vamos lá. Essa é a configuração. Essa é a configuração. Show de bola? Aí ele fala: eu coloquei um novo material da mesma espessura. Quanto que é a espessura? 0,505 metros. E ele já me dá. Ele quer essa temperatura externa. Essa T5. Concorda comigo? Se eu mandei um material, a taxa vai ser o quê? Diferente, né? Porque eu troquei de material. Logo, o que eu vou fazer? Calcular a nova taxa. Agora, pensa comigo. Pensa comigo. Como é que vocês calculariam essa nova taxa?
eu não posso calcular só utilizando essa face aqui e nem só essa aqui. Porque tem um elemento novo aqui dentro. Eu tenho que considerar ele, concorda? Senão eu vou achar aquela mesma taxa. Só como eu coloquei um cara novo aqui, esse cara novo tem uma condutividade. Então ele vai influenciar. Concorda comigo? Beleza, então tem que dá para fazer? Olha, eu tenho a temperatura interna. Como é que eu fiz? Pode ser que vocês façam diferente. Eu peguei a temperatura interna e a temperatura externa. Já logo pego tudo já. Pra eu ter certeza que é mais seguro. Então eu fiz desse jeito, de T1 até 6. Então, vamos lá. A minha taxa de transferência de calor, logo peguei todas as resistências. Ficaria como? Delta T sobre resistência total. Quem é a resistência total? Resistência do produto químico, do carbono, do isolante novo, do aço e do... já logo peguei logo tudo de uma vez só. Ok? Aí eu vou colocar aqui, ó. Eita, desgraceira, vai dar uma conta aqui. T1 menos T6. Aí eu vou somar tudo. Vou trazer para cá. A resistência do produto químico, mais resistência do carbono, mais resistência do isolante, mais resistência do aço, mais resistência de quem? Do ar. Não, do aço, né? Do aço, mais a resistência do ar. Beleza. E eu tenho uma nova taxa de transferência de calor. Agora, vamos trabalhar aqui. O continha miserável. T1 menos T6. Vou abrir aqui. Vai ficar o quê? Se eu fazendo prova, já pegava os valores, né? Isso aí é pegar dos valores. Só que, como estou dando aula, não tem que ser. Beleza? Então vai ficar L2, K2A, L2 não, vou chamar de L2, camada 1, vou chamar de 1, 2, 3, 4. Chamar de L3, tá? Que é que é... O que tá pedindo mesmo? Eu até esqueci o que tá pedindo. Ele quer a temperatura da superfície externa. Ele quer isso aqui. Cara, eu acredito que eu me perdi, que ele queria. Ele quer isso aqui, ó. Mas para encontrar esse cara aqui, eu preciso encontrar o que é a taxa, não é isso? L3, K3, A. Esse é do aço. L4, K4, A, mais o A externo. Chamar de... Como é que eu chamei aqui? Chamar de externo mesmo. Pronto. Coloquei toda a álgebra. Peguei logo a resistência de todo mundo. De todo mundo eu peguei logo a resistência. Pronto. Aí aqui é conta. Cuidado, gente. Cuidado. T1 é quanto? 210, né? 210 em temperatura interna. E aqui é quanto? 30. Vamos embora. Vamos embora que aqui é muito cuidado. Como nós já temos os dados, eu vou logo só imputando aqui. Só imputando os dados. 0,04, 22,1, 0,05, que é a mesma espessura. Ele me dá a nova condutividade dele. Quanto que é a nova condutividade? 0,0289 vezes 1. O L4 é 0,00001. 60 vezes 1 mais 1 vezes 20, que é... Aí pronto. Aí eu vou achar um valor aqui, que vocês vão fazer essa conta depois, aproximadamente é 100,3 watts. Achei a nova taxa de transferência de calor. Pronto. Achei. Agora, depois que eu achei essa nova transferência de calor,
Eu estou apto a achar quem? A temperatura na superfície. E é isso que você vai fazer. Como é que ficaria mais fácil? Se eu já tenho essa taxa, vamos trabalhar com raciocínio. Se eu já tenho essa taxa, eu tenho a temperatura 6, eu tenho a taxa? Tem. Então só o trabalho aqui, ó, só nessa região. Esqueça o resto. Aí é isso que a gente vai fazer agora. Ufa! Trabalhosa, né? Chatinha, né? Na verdade é essa. A questão é aquela típica questão chatinha. Chatinha. Opa! Ah, mas vocês são federal. Quem é federal tem que cobrar mais pesado. Eu não posso cobrar desse jeito em lugares que não seja estadual ou federal. Tá gravando. Vocês são federal. Vamos lá. Tem que elevar o nível com vocês, não tem jeito. Eu não posso baixar o nível com vocês. O nível tem que ser sempre alto. E isso eu me cobro com isso também. Que eu tenho que estudar mais para dar aula para vocês. Vamos lá. A resistência do ar. Vai ficar T5 menos T6. 1 sobre H do ar externo. Eu chamei de E, foi aqui? Chamei de E, então tem que ser a mesma nomenclatura. Vezes a área. Pronto, agora é chocolate, meu amigo. Não tem como errar. Se errar é conta. Aí é erro operacional do operador aí. Então vai ficar T5 menos, quanto que é? 30, né? Aí fica aqui, ó. 1, 20 vezes 1. Aí a conta é com vocês. A conta é com vocês. Não, mas dá pra te fazer, dá pra fazer. Dá pra fazer tranquilo. Ó. 100,20 T5 menos 30. 100,3 mais 30. Ufa! Quanto que deu aí? Aproximadamente 35. 35. Eu cansei, eu vou mentir não. Eu fazendo aqui eu cansei. Tá vendo? Ó, agora a gente vai fazer para coordenadas esféricas agora. Mas deixa eu beber uma água aqui que eu tô. Porra. Minha mão chegar. Doeu agora então. Olha, caiu pra ter água aqui na minha puta. Show de bola? Vamos para o terceiro round agora? 1h13. Acho que essa outra aqui vai demorar um tempinho também, ó. Ih, rapaz. A outra é chata também. Mas vamos lá, vamos embora. Hã? Vai ter de marcar assim na prova. Ó, amanhã nós vamos ver aletas. E segunda-feira é a nossa prova, tá? Segunda-feira é a nossa prova. Aí depois da prova, como é que vai fazer a tua atividade? Depois da prova, eu vou ter que entregar a AV1 também, né?
Aí eu vou começar a radiação e trocadores de calor. Isso aqui vai começar o período daqui a pouco, né? Vamos ver como a gente faz, né? Vamos ver. Mas eu tenho que dar principalmente trocadores de calor, que é, cara, para quem é engenheiro tem que estudar trocadores de calor. Pegar todos esses fenômenos que você está vendo aqui, como é que era a prática. Isso é importantíssimo. Vamos lá. Maravilhosa essa questão aqui. Um recipiente esférico, e daí é medo, né? Que já entra com as coordenadas, né? É usada para armazenar o quê? Nitrogênio líquido. Aí ele continua, não dá para ver, mas vou dizer que está escrito aqui, ó. Ele está no ponto de ebulição dele, tá? Vapor. Aí ele fala, o recipiente esférico, ele tem um diâmetro interno de 0, deixa eu só ver um negócio aqui, de 0,5, né? Confere? 0,5. E ele é isolado por um isolante, pó de sílica. Aí ele me dá a condutividade. Esse pó de sílica, ele tem 25 milímetros de espessura. E a superfície externa está exposta ao ar a uma temperatura de 300 Kelvin. Aí ele fala, o coeficiente de película externo é esse valor. Ele me diz, olha, o calor latente de vaporização e densidade do nitrogênio tá aqui, ó. Ele me dá o calor latente do nitrogênio e mais a densidade. Desprezando as resistências, olha que ele presta atenção, vou até colocar de vermelho. Ó. Desprezando a resistência térmica da película interna e das paredes metálicas do recipiente. Gente, vamos interpretar. Quando ele fala assim, ó, desprezando a resistência térmica da película interna, o que ele está falando aí? Exatamente, do fluido que está aqui, que é o nitrogênio. A convecção do nitrogênio é o quê? Né? Desprezado. E quando ele fala das paredes metálicas do recipiente, a condução da parede aqui, ó, do recipiente, ó. É como se fosse uma esfera aqui, imagina que isso aqui é uma esfera, e essa condução da parede aqui, ó, ela não é considerada. E nem do nitrogênio, a convecção do nitrogênio. É isso que está dizendo. Show? Calcule para mim a taxa de transferência. Ó, observa, a temperatura aqui está quanto? Fora? 300, né? E aqui está quanto? 77. Então o calor vem de fora para dentro, não é isso? Ó, temperatura externa 300 Kelvin e a temperatura interna 77. Então o calor vem de fora para dentro. Show? Ele quer essa taxa de transferência de calor para o nitrogênio. Depois a gente vai para a letra B. Vamos trabalhar só na letra A. O que vocês vão fazer nesse exato momento? Vocês vão retirar os dados aí. Tira os dados. Que vocês vão me suportar com esses dados aí. Esse cara aqui vocês chamam de ΔHV, tá? E a densidade na verdade seria na verdade seria o massa específica, era para ter colocado. Coloca aqui, ó. Massa específico no nitrogênio. Tá bom?
Deixa eu ver se eu consigo alterar. Pronto. Já? Vocês vão me dar as coordenadas aí, se eu posso prosseguir ou não. Vou prosseguir. Vamos lá. Dito isso, tá clara a explicação aqui, né? Ó, tá aqui os dados que vocês colocaram aí, anotaram. Ele me dá a espessura, né? Me dá 25 de espessura. O que ele está pedindo? Essa taxa de transferência de calor. E aí, senhores, como é que vocês... Ó, pensa bem. Primeiramente, isso aqui é uma esfera. Imagina que isso aqui é uma esfera. Pera aí, vou melhorar. Imagina que isso aqui é uma esfera. A esfera, ela possui uma área superficial, não é isso? Da superfície toda da esfera, não é isso? Que é quanto? 4 πr ao quadrado. Beleza? Nesse caso, aqui é R1 e aqui é R2. E aqui é o R2, é o próprio R2. Pronto. Se eu sei que a taxa de transferência de calor é de fora para dentro, então o que acontece? Essa taxa, vou fazer de vermelho, é o que? O gradiente de temperatura e a resistência total. Confere? Então vai ser a temperatura do ar menos a temperatura de quem? Do nitrogênio. E a resistência total vai ser o quê? O que vocês acham? Ó, eu vou fazer assim, vou ver se vocês prestaram atenção. Eu vou só escrever aqui e vocês... Calma, dá o zoom. Eu tô me esforçando, calma. Vamos lá. Se escrever aqui não tem que ter coordenação, é escroto, pô. Vamos lá. Atenção. Temperatura do ar e nitrogênio. Resistência de convecção do ar, eu considero? Sim. Eu considero, né? Resistência de condução da sílica, eu considero? Sim. A resistência de condução do ar, eu considero? De conversão do nitrogênio. Não vai tender a zero, né? Muito bem, vai tender a zero. Então, tendendo a zero. Vai ficar somente os dois. Viu como está ficando fácil? Ó, a temperatura do ar é quanto? 300. A temperatura do nitrogênio é quanto? 77. E agora é conta. É conta. Beleza? Ó, vocês sabem que a resistência do ar aqui, ó, essa resistência do ar
1 sobre o coeficiente de película do A vezes a área. A área vai ser quem, gente? 4πr ao quadrado, porque a área, esse A não vai atuar toda essa superfície da esfera, correto? Então é 4πr, então vai ser o quê? 1 sobre H A 4πr, só que esse é o R2, tá? É o R externo. R2 ao quadrado. Show de bola? Mais a condução da sílica, não é isso? Só que é uma esfera. Aí vai entrar naquela equação lá, grandona, que vocês viram, não é isso? Então a resistência vai ser 1 sobre, vamos lá, 1 sobre, aí aqui ó, na verdade é 4, vai ser 4, vou fazer desse jeito que vocês vão lembrar, 4π, aí tá desse jeito no slide, R1 menos R2, só que ele sobre coisa, né? Aí o que acontece? Aí vocês vão só substituir valores agora. E os valores são meio chatos. Será que dá pra fazer tudo aqui? Vou logo colocar aqui. Vai dar quanto? 223 aqui. Ai meu Deus, me dá paciência aqui pra não errar. 24 pi. Quanto que é o raio 2? Ah, o raio 2. O raio 1 é 0,25. Ele me dá a espessura, que é quanto? 25 milímetros, que é igual a 0,025. Aí soma, o raio 2 vai ser o quê? 0,25 mais 0,025, que é a espessura. Tá aqui, ó. Vai ficar 0,275 ao quadrado. Mais, eita nós, coisa chata, 0,0174π R1, que é quanto? 0,25 menos 0,275. Gente, vocês vão fazer essa conta. Eu não vou fazer esse negócio aqui. Portanto, vai dar aproximadamente a 13,06 watts. Conta velha vagabunda aí. Ok? Então tá chato, vou mentir pra vocês não, é chato. Só que como vocês são federal, tô nem vendo. Presume-se que vocês, na álgebra, vocês são os caras. Porque vocês são federal. Ok? Ai, ai, ai. Cansei, ó. Não vou mentir não. Porque... Agora ele pede a letra B. Copiei. A letra B é legal. Eu vou fazer essa, vou deixar a questão 5 para a próxima aula, antes de começar em letras. Beleza? Exatamente. Beleza? Vamos lá, letra B. Agora de conversar vocês, hein? Vamos lá. Letra B é maravilhosa. Ele é o seguinte, ó. Olha que negócio top. Vou dar um zoom aqui. O que está acontecendo?
Vamos lá. O que está acontecendo? O calor, ele está aqui. O que está acontecendo? Se ele recebe calor, qual é a tendência? Ele está no estágio de sair, ele está na região latente lá, mudança de fase, de líquido para vapor. Se ele recebe esse calor, qual é a tendência? Ele se transformar em vapor, não é isso? Mudar de fase, não é isso? Ele está perguntando qual é a taxa de evaporação desse gás. Na verdade, é aqui, ó. Lembrando, ele está aqui numa região de mudança de fase. Líquido vapor, lembra a termologia lá. Ele está recebendo calor. Qual é a tendência de virar só vapor, né? Ele está perguntando qual é essa taxa anual de litros por dia. Vamos lá? Então, o que acontece? Vamos lá. Primeiro importante. Ele fala que tem uma série de gás. Primeira coisa importante. Nós já calculamos essa taxa de transferência de calor. Que tá aqui, ó. 13,06. Isso aqui é uma informação preciosa. 13,06 watts a taxa. Muito bem. Só que ele me dá uma informação importantíssima. Duas informações aqui que elas são muito importantes. Ok? Vamos lá para o enunciado. Ó, o calor latente de vaporização, ele já me deu. E a massa específica. Então, esse calor latente de vaporização, ele me dá. Então, vocês vão fazer a seguinte relação. Esse calor latente, a taxa de transferência de calor vai ser igual ao produto da vazão mássica pela essa variação desse calor latente. Aí, como esse valor você já tem, ó, 13,06. Observa aqui, ó, watts. O que é watts? Joules por segundo, não é isso? Joules por segundo, correto? Joules por segundo. E quanto que é esse calor latente aqui? Ó? Vai ser joules por quilograma. Aí eu vou cortar esse por esse. Teremos então, vou trazer isso aqui para cá, para tentar economizar. Tentei economizar, né? Mas não foi legal não. Puxa vida. Aqui é a letra B, gente. Puxa vida. Era lá que essas situações acontecem. Acontece, ó. Acontece. Aqui, ó. É a letra B de bola. E aqui, ó. Eu vou ter que fazer uma adequação. Joules por segundo. Como eu ganhei espaço, vou trazer para cá. Ó. A taxa vai ser o quê? 13,06 a vazão máxima. Que vazão máxima é essa? De vaporização, não é isso que a gente está procurando? Agora é o seguinte, ó. O que ele já me dá aqui? Ele dá a massa específica? Ele dá a massa específica aí? Então eu já tenho uma relação. Só que antes de entrar aqui, olha a unidade que ele está me dando aqui. Me assusta, né? Litros por dia. Tá merda. E agora? Como eu transformo isso em litros por dia? Dá para transformar? Litros por dia não. Vamos trabalhar em dia. Quilograma por dia. Quilograma por dia dá, né? Vamos lá. 1 segundo. Ó. 1 hora são quantos segundos? 3.600 segundos. Um dia tem quantas horas?
24 horas. Pronto. Melhorou, né? Como esse já fiz a regra de 3 aqui, eu vou cortar esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Agora eu já tenho aqui a vazão máxima por dia. Fazendo essa conta aqui, olha, fazendo esta conta. Ai, gente, eu cometi um equívoco, vocês não pegaram meu equívoco. Vou multiplicar aqui, ó. Ai, ninguém coisou aqui, que bosta. Ninguém percebeu, vocês estão cansados, é por isso. Se estivesse atento, vocês teriam pegado. Me fala, porque às vezes. Ó, eu botei só unidade, meu Deus do céu, aqui, ó. Eu botei só unidade, ó. Caramba, tá merda, bicho. Quando for assim, eu botei só unidade, eu esqueci dos valores. Saí cortando e. Sim. Então, ele quer dizer aqui, ó. O que é então? O conteúdo de calor que eu estou recebendo para poder ele transformar aqui em vapor. Lembra? O conteúdo de calor que ele está recebendo para poder mudar de fase. É o próprio calor latente. Boa observação. Agora sim. Cara, vocês me deixaram comer mosca sozinho aqui, ó. E eu só fui perceber, sabe Deus como. Vai ficar agora sim, ó. Agora sim. Alguém fez essa conta aí? Peraí, eu tenho anotado aqui, ó. 6,53 vezes 10 a menos 5 quilogramas por segundo. Agora, vamos fazer aquele esquema lá chato. Vamos lá. 6,53 vezes 10 elevado a menos 5 quilogramas por segundo. Como é que foi o esquema? Uma hora tem 3.600 segundos. É uma hora. Só que um dia, 24 horas. Um dia. Aí eu vou fazer aqui o corta-corta. Corta esse com esse. Esse com esse. Esse com esse. Pronto, estou com corta-corta. Fazendo o corta-corta, eu achei que a massa específica, a vazão máxima por dia é 5,64 kg por dia de massa que está saindo pelo esse edifício do gás nitrogênio. Pronto. Só que ele quer o quê? Em litros. Só que eu tenho uma informação preciosa, que é a massa específica. Aí eu só faço a relação. Aí vai ficar o quê? O que nós sabemos? Que, vamos lá. A massa específica é massa pelo volume. Aí eu vou isolar aqui a massa dividido por esse cara, não é isso? Beleza. Se eu dividir pelo tempo, né? Dos dois lados, né? Eu vou ter a taxa, não é isso? Ter a taxa. Ok. Quanto que é a taxa? 5,64. Como a massa específica é uma propriedade intrínseca do material, né? Não vai mudar, né? Então é quanto ele me deu. Cadê? 804. 804 quilograma dia, correto? Vezes a massa específica aqui. Fazer melhor. Quilograma dia. E a massa é 804 quilograma metro. Aí, ó, corto esse com esse, vai ficar
Aí vai fazer essa razão aí. 5,64 por 804. O meu deu aproximadamente 0,07 metro cúbico por dia. Só que ele quer em litros. 1 metro cúbico é 1000, são 1000 litros. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer a regra de 3 aqui? Multiplica por 1000, né? 1000 litros. Aí aqui a regra de 3, 1 metro cúbico, né? Aí, ó, corta esse com esse. Vai dar aproximadamente o quê? 7 litros por dia de gás de nitrogênio que está escapando. Ai, cansei. Gente, alguma dúvida aqui? Só questão trabalhosa. Só questão trabalhosa, mas não é difícil. Não é difícil. Trabalhosa. Aqui, ó, em relação a essa aqui, ó. Em relação a essa aqui, ó. Aí eu isolei. Só que eu dividi todos pelos tempos. Aí virou uma taxa. Ok? Não. Que a massa específica é a razão da massa pelo volume. Aí eu isolei quem? O volume. Entendeu? Gente, eu vou finalizar aqui a gravação. 1h40. Caramba, a gente batemos o recorde. Boa noite a todos aí.